O segredo do autodomínio. Hoje, essa vai ser a nossa reflexão. Eu convido você a ler comigo, a meditar comigo em Tiago, capítulo 1, verso 19, que diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui, nessa carta, né, nesse capítulo aqui, Tiago, ele está escrevendo para o povo de Deus, com o objetivo de que o povo colocasse em prática a palavra de Deus. E com relação ao domínio próprio, ele está dizendo: amados irmãos, tenham em mente, sejam prontos para ouvir. Olha que coisa interessante, que conselho lindo, não é? Da parte de Deus que a gente tem. Estar pronto para ouvir. Às vezes a gente está numa situação e a pessoa está falando, mas a gente quer falar junto, quando aqui a palavra nos ensina. Sejam prontos para ouvir. Será por que aqui na palavra nos ensina isso? Você sabe por quê? Porque quando você está em meio a uma situação difícil, às vezes a pessoa vem falar com você até de forma irritada, nervosa, e você para ali os ânimos para poder ouvir. Você respira, seu cérebro oxigena, existe oxigenação no cérebro. É uma atitude de sabedoria e você vai, enquanto a pessoa fala, mesmo que ela esteja muito nervosa, mesmo que ela esteja querendo te bater, você vai conseguir respirar, oxigenar o cérebro e raciocinar em qual vai ser a sua resposta. Enquanto você ouve a pessoa, tenta acolher, compreender, entender o que a pessoa está dizendo e você já está se preparando para uma resposta sábia, branda, humilde, de forma que venha atingir o seu objetivo e você ficar bem na história, não é? E você não levar a pior, porque às vezes nas comunicações sociais e às vezes até dentro da nossa família é isso que acontece. O segundo conselho, né? Será por que ele diz aqui, ó, sejam prontos para ouvir? Aí ele diz, tardio para falar. Ó, enquanto você ouve, você está pensando em uma resposta única. Você não vai ficar falando muita coisa. Você vai estar, ó, se preparando para a sua fala. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? E aí ele vai nos orientar. Fale menos, né? Fale menos, afinal, as suas palavras elas podem voltar contra você. Existem pessoas que são maldosas, usadas pelo inimigo. Nossa luta não é contra pessoas, mas existem pessoas que são usadas pelo inimigo. Quanto mais você fala, elas pegam suas palavras, elas distorcem suas palavras e faz com que as suas palavras voltem contra você mesmo. E também por que a palavra de Deus nos orienta tardio para falar? Ó, quanto mais rápido você fala, corre o risco de você ser precipitado nas suas palavras. E quanto mais a gente fala, também a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa palavra, elas são como flecha, que vão e não voltam. E como eu disse antes, ela pode voltar de forma distorcida e ainda ser usada, as nossas palavras, para nos prejudicar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com a nossa fala, com o nosso jeito de falar, com domínio das nossas emoções, procurar falar sempre de forma branda, de forma tranquila, não é? Ele diz, tardio para irar-se. Nós somos seres humanos. Por que ele disse tardio para irar? Para se irar? Porque o escritor aqui sabe que o ser humano, ele se irrita, mas se irrita com facilidade. Então ele está dizendo, ó, não fique se irritando por qualquer coisa, não se irrite, se segura, seja sábio, tenha autodomínio, se controle. É uma atitude de sabedoria controlar as emoções. Às vezes a gente tem tanta coisa para falar, às vezes está tudo aqui na garganta, não é? Você quer falar, você tem tanta coisa para falar, mas se você for pensar no resultado da sua fala, você vai pensar, puxa, mas se eu disser isso, depois vou voltar nisso. E às vezes volta como se fosse pedras, não é? Então a gente precisa pensar. Por isso que a palavra de Deus está aqui orientando, ó. Tardio para falar, tardio para irar-se. Quando a gente começa a falar num tom de ira, a gente faz com que as pessoas elas fiquem iradas com a gente também. Entende isso? Não que nós devamos ser reativos. Essa coisa de ser reativo,
Eu vou dizer uma coisa para você como serva do Senhor, mas também como psicanalista. Essa coisa de reativo é para pessoas imaturas emocionalmente. Então, não seja você uma pessoa reativa. Se a pessoa agiu com você de forma incorreta, irado, mantenha o nível da comunicação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa lidar com as pessoas com amor. E no fim das contas, o que vai acontecer? Você vai conseguir dominar, controlar a comunicação, controlar a situação, né? De forma assim, digamos, entre aspas, porque quando a gente tem Deus na direção da nossa vida, quem controla tudo é o Senhor, mas Ele vai te dar sabedoria para você estar ali e controlar a situação. Com o seu jeito de falar, dominando as suas emoções. Não fale menos. Suas palavras elas podem ser usadas contra você mesmo. Seja sábio no falar. Escolha bem as palavras. Escolha as palavras. Seja muito sábio. Fale menos porque as palavras elas são como flecha. Elas vão e não voltam. E às vezes quando elas retornam é como algo para prejudicar você. E não se irrite. A irritação, ela prejudica a saúde. Às vezes a gente se irrita, aí o coração fica acelerado. Quem tem glicose alta, a glicose ela vai lá em cima, né? Quem tem pressão alta, a pressão vai lá em cima. Quando a gente se irrita, a gente se auto-prejudica. Então, seja sábio. Tenha aí o controle, mantenha o controle das suas emoções. De repente você vai me dizer assim, Kelly, eu não consigo, sou uma pessoa muito difícil. Olha, hoje o Espírito Santo de Deus, essa palavra chega a você... O Espírito Santo de Deus vem te dizer, eu te ajudo porque eu te amo do jeito que você é, mas eu quero fazer de você uma pessoa ainda melhor. Sabe por quê? Porque Deus ele nos ama como nós somos, mas ele quer nos curar dos nossos pecados. Tem pecado nosso que causa doença para o nosso corpo, você sabia disso? Essa coisa da gente ficar se irando repetidas vezes, qualquer coisinha se irrita, além de ser um pecado, causa doença para você, causa prejuízo. E é isso que Deus não quer. Ele te ama, mas Ele quer te afinar, Ele quer te melhorar. Deixa Deus te melhorar, deixa Deus falar com você. Não seja você uma pessoa reativa, não. Isso só vai prejudicar a sua vida. Você vai ficar uma pessoa taxada. Então, permita-se o autodomínio. Deus, Ele te ajuda. Deus, Ele te sustenta. Para um pouquinho, quando você pensar em falar um monte de coisa, para um pouquinho. Descansa, respira, deixa o cérebro trabalhar. É uma atitude sábia. A palavra de Deus está te orientando hoje. Não dê lugar ao maligno, dê lugar ao Senhor na sua vida. E Ele te diz, eu te dou autocontrole, eu te dou autodomínio, eu te ajudo. E eu quero orar por você. Jesus maravilhoso, louvado seja o teu nome, abençoa, Deus, essa vida que está aí me ouvindo, cuida dela, supre suas necessidades, que ela sinta, Deus, a tua paz, que ela busque meditar na tua palavra, que ela busque sabedoria da parte do Senhor e forças, Senhor, para prosseguir, que ela não se sinta, Pai, culpada, triste por causa de sua insegurança, porque talvez ela não consegue se segurar e fala um monte de coisa, se irrita com facilidade, Pai, mas que ela entenda que existe um Deus que se preocupa com ela, que deseja ajudá-la para fazer dela uma pessoa ainda melhor. Cuida dela, dando paz no coração dele e sabedoria, que ela receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, e é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Como eu tenho dito em todos os vídeos, se você ainda não recebeu Jesus, você precisa recebê-lo, a vinda dele está próxima e ele te ama muito. Fica aí com essa reflexão, guarde no seu coração. Um grande abraço.